Daí, pessoal, mais uma resolução. Considere um triângulo ABC, retângulo em A, cujos vértices têm coordenadas A com x menos 3 e y3, o ponto B tem coordenadas menos 1 e 1, e o ponto C de coordenadas 1 e 7. A área da semicircunferência circunscrita ao triângulo ABC é... Bom, primeiro que eu usaria aqui, em vez de área da semicircunferência, eu usaria aqui a área do semicírculo, né? A palavra área fica mais adequada associado a círculo. Então, eu usaria aqui a área do semicírculo circunscrito ao triângulo. Questão conceitual, tá? Bom, primeiro ele diz que o triângulo ABC é retângulo em A. Olha só aqui, ó. Ele é retângulo em A. Se esse triângulo é retângulo e ele está inscrito em um semicírculo, ou seja, existe um semicírculo circunscrito a esse triângulo, com certeza a hipotenusa desse triângulo retângulo corresponde ao diâmetro desse semicírculo. Então, eu já tenho isso. Eu vou anotar aqui e vou te mostrar isso por quê, para a questão ficar bem detalhada. Olha só, eu sei, nesse caso, que o diâmetro do semicírculo corresponde à hipotenusa desse triângulo. Isso porque eu vou fazer o desenho aqui e depois eu apago. Eu vou desenhar aqui um semicírculo. Na verdade, eu vou desenhar um círculo inteiro, né? Porque eu não consigo aqui, nesse software, desenhar só... Deixa eu trocar aqui de pincel. Vou usar esse aqui. Ok. Vou desenhar, então, um círculo. Ó, desenhar um círculo. E nesse círculo eu vou destacar o semicírculo. Então, daqui por mais ou menos, ó, metade aqui, ó. Aí eu tenho um semicírculo, tá? Considero o semicírculo essa parte de cima aqui, ó. E eu vou escrever aí um triângulo. Esse triângulo com certeza será retângulo. Olha só, eu vou desenhar aqui o triângulo. Para cá, por exemplo. E aqui, ó. E aqui eu tenho o triângulo inscrito no semicírculo. E aqui em cima eu terei o ângulo reto, com certeza. E a hipotenusa vai funcionar como diâmetro, ou o diâmetro vai funcionar como hipotenusa. Ah, professor, mas se tu tivesse feito esse triângulo retângulo não com vértice em ângulo reto aqui, fosse em outra posição. Então, eu vou trocar a posição para explorar melhor essa intuição geométrica aí. Eu vou colocar ele mais para cá, ó. E aí eu vou desenhar o triângulo aqui e vou fazer aqui o terceiro lado. Aqui, com certeza, eu também tenho um ângulo reto. Hipotenusa, de novo, será o diâmetro. Então, se um triângulo retângulo está inscrito em um semicírculo, a hipotenusa é o diâmetro. Inclusive, para que o triângulo esteja inscrito em um semicírculo, ele obrigatoriamente deve ser retângulo. Então, note que essa informação dizendo que ele é retângulo, ele poderia ter até ocultado. Ele só me informa que ele é retângulo para dizer onde ele é retângulo, para me dizer que é retângulo em A. Mas quando eu falo que o triângulo está inscrito em um semicírculo, esse triângulo já é retângulo. Ele está me dizendo que é retângulo em A. Ok, bom, então já entendemos por que a hipotenusa funciona como diâmetro. Ok, qual é o meu próximo passo aqui? Eu vou calcular as distâncias entre os pontos, ou seja, eu vou calcular os lados desse triângulo retângulo. É uma forma bem adequada para esse exercício. Eu tenho aqui a distância entre AB. Então, distância entre dois pontos. Eu vou usar aqui uma regra prática. Como é que funciona essa regra prática? Deixa eu trocar aqui de novo. A distância AB, ou o lado AB. Eu vou colocar o ponto A e o ponto B um abaixo do outro. O ponto A, ele é menos 3 e 3. E o ponto B, ele é menos 1 e 1.
Nessa regra prática, eu traço aqui uma linha e calculo a diferença entre os x e a diferença entre os y. Do menos 3 até o menos 1, a distância é de 2 unidades. Do menos 3 até o menos 1, eu tenho 2 unidades de distância. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado. Mais a distância do 3 até o 1 também é 2 unidades de distância. Do 3 até o 1, então aqui também 2 ao quadrado. E aí eu tiro raiz dessa soma. Isso vai resultar distância DAB, ou o lado AB, igual raiz quadrada de 2 ao quadrado 4, 2 ao quadrado 4. Vou fazer devagar aqui, ó. Isso vai resultar raiz quadrada de 8. Que eu posso racionalizar, simplificar isso, né, e encontrar 2 raiz de 2, ou vou deixar assim. Eu vou deixar assim por enquanto. Se eu precisar, eu simplifico. Vou fazer agora o outro lado, o lado AC. Ó, vou usar a regra prática. Coloco o vértice A, menos 13, 3. Coloco o vértice C, que tem coordenadas 1 e 7. Organizo o traço e calculo as distâncias entre o x e entre o y. Distância entre os x. Do menos 3 até 1, eu tenho 4 de distância, né? Eu saio lá do 3 negativo e vou até 1. Então, aqui, ó, eu tenho 4 de distância. Então, isso é 4 ao quadrado. Do 3 até o 7, eu também tenho, coincidentemente, 4 de distância. Então, aqui também 4 ao quadrado. E aí eu tiro a raiz. Isso é uma regra prática. Distância AC, ou lado AC, vai ficar aqui raiz de 4 ao quadrado, 16. 4 ao quadrado, 16. 16 mais 16, 32. Isso me dá raiz quadrada do 32. Que eu posso simplificar isso, vai resultar 4 raiz de 2. Se eu precisar, eu faço a simplificação. E o terceiro lado é o lado BC. Regra prática. Ponto B tem coordenadas menos 1 e 1. Ponto C tem coordenadas 1 e 7. Passo o traço. Calculo a distância. De menos 1 até 1, a distância é 2. Claro, né? Eu saio lá do menos 1, passo pelo 0 e vou até o 1. Então, eu tenho aqui, ó, 2 de distância. Isso, então, 2 ao quadrado. Distância entre 1 e 7 é 6. 6 ao quadrado. E aí, eu extraio a raiz quadrada. Então, a distância BC, ou o lado BC, é dado pela raiz de 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. Isso vai resultar raiz quadrada de 40. Que eu posso simplificar, isso vai dar 4 vezes 10, 2 raiz de 10. Ou deixo assim. Bom, agora eu vou fazer uma prova real. Olha só, ele me disse que o triângulo é retângulo. Então, significa, se ele é retângulo, a distância maior, ou seja, o lado maior, é a hipotenusa. Raiz de 40 é maior, então isso aqui é a hipotenusa. Isso aqui é um cateto, e isso aqui é outro cateto. Então, eu vou construir esse triângulo para a questão ficar mais arquitetada aqui na resolução, ficar mais consistente. Então, eu vou colocar aqui, ó, o triângulo retângulo, mais ou menos assim, ó. Eu não vou usar aqui, não vou me preocupar com a escala. Então, está aqui o triângulo retângulo. Como ele me disse que esse triângulo retângulo, ele é retângulo em A, ou seja, no vértice A, então aqui, ó, se eu coloco como ângulo reto, aqui está o vértice A. Então, aqui, o lado AC, ele é o cateto maior, né, porque é raiz de 32, e o raiz de 8 é o cateto menor. Então, aqui, ó, é raiz de 8, aqui é raiz de 32, e aqui é a raiz de 40. Aí eu tenho A, raiz de 8 é entre A e B, então aqui vai ficar o B,
para que A e B fique como raiz de 8. E aqui vai ficar o vértice C. Está aí o triângulo, né? Que na realidade esse desenho eu poderia não ter representado, mas representando fica com a resolução mais consistente. Prova real. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. É como se aqui fosse o cateto 1 e aqui o cateto 2. Hipotenusa, raiz de 40, então raiz de 40 ao quadrado igual um cateto, raiz de 8 ao quadrado, mais outro cateto, raiz de 32, cateto ao quadrado, raiz de 32 ao quadrado. Corta a raiz com potência, me sobra 40. Corta a raiz com potência, me sobra 8. Corta a raiz com potência, me sobra 32. Olha aí, confirmou. 8 mais 32, 40 realmente. Então, esse é o triângulo. Tudo indica que esse seja o triângulo. E aí eu tenho a comprovação das medidas dos lados. O que ele queria? Ele quer a área da semicircunferência circunscrita ao triângulo ABC. Lembra que o diâmetro corresponde à hipotenusa. A hipotenusa é raiz de 40. Então, a área do semicírculo, se fosse a área do círculo, é π vezes raio ao quadrado. Mas como é semicírculo, né, o triângulo retângulo está inscrito num semicírculo, será πr ao quadrado sobre 2. Então, eu só preciso agora definir o valor do raio. O diâmetro, lembra a hipotenusa. Então, sendo o raio a metade do diâmetro, o raio é metade da hipotenusa. Então, o raio aqui vai ser a metade disso. Dá para dizer aqui, ó, que o raio é igual a raiz quadrada de 40 dividido por 2. E eu posso usar isso aqui, inclusive, ó, no lugar do raio. Eu posso armar assim, ó, π vezes raiz de 40 sobre 2. Ou eu posso racionalizar, simplificar isso aqui, raiz de 40. Eu vou fazer das duas formas, tá? Olha só, eu vou fazer das duas formas. Então, o raio, de qualquer forma, é a metade da hipotenusa, raiz de 40 sobre 2. Então, eu vou usar isso aqui, ó. Vou manter o π vezes o raio ao quadrado, raiz de 40 sobre 2, isso é o raio, ó, ao quadrado, e ainda sobre 2. Então, esta área vai ficar igual a π vezes raiz de 40 ao quadrado, corta a raiz com potência, me sobra aqui 40. Divide por 2 ao quadrado aqui, ó, é 4. 40 sobre 4 e ainda divide por 2. Ficou fácil. 40 divide por 4 dá 10. Então, em cima aqui eu fiquei com 10π. Divide por 2. E a área, então, vai ficar igual a 10 por 2, 5. A área da semicircunferência, 5π, alternativa B. Outro formato que eu poderia ter dado aqui, ó, nesse final de exercício, a área é igual π vezes o raio ao quadrado sobre 2. Bom, então o raio podia ter pensado, ó, raiz de 40 sobre 2. 40 aqui, ó, rapidinho. 40 dá por 2, que dá 20. Dá por 2, que dá 10. Dá por 2, que dá 5. E dá por 5, que dá 1. Então, isso aqui eu tenho 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 5, 10. Então, esse raiz de 40, olha aqui, ó. Esse raiz de 40, ele é 2 ao quadrado vezes 10. Corta a raiz com potência na regra prática, esse 2 pula para fora, eu tenho 2 raiz de 10. E como o raio é raiz de 40 sobre 2, e eu vi que raiz de 40 é 2 raiz de 10, 2 raiz de 10 sobre 2, cancela aqui, ó, 2 com 2, ficou para mim raiz de 10. Então, agora eu substituo π vezes raiz de 10 ao quadrado sobre 2. Raiz de 10 ao quadrado corta a raiz com potência, me sobra 10.
10π sobre 2, obtenho o mesmo valor para a área do semicírculo 5π, confirmando a alternativa B. Ok? Então era isso, espero que essa resolução aí contribua no teu estudo, fica meu forte abraço, agradeço pela tua visita ao canal e até a próxima.